Irei apresentar um trabalho referente à disciplina de Química Geral e Inorgânica do professor Ulisses Guimarães Nascimento. Sou aluno da Universidade Federal do Estado do Maranhão, do curso de licenciatura em Física do Polo de Paraibano. Me chamo Renan Silva dos Santos e irei apresentar sobre alguns estudos que fizemos sobre o histórico da tabela periódica, onde irei falar sobre alguns pontos de acordo com o roteiro que será apresentado após. Pela introdução, irei tratar um pouco sobre a história da tabela periódica. No desenvolvimento, irei falar um pouco como ela é dividida, quais os grupos e famílias, propriedades periódicas dos elementos, propriedade aperiódica dos elementos. Na conclusão, um pouco sobre a importância para o desenvolvimento da humanidade. Bom, comumente, como estudamos na primeira série, no 9º ano do ensino fundamental, nós trabalhamos a questão da tabela periódica e a mesma poderia ter sido representada ou nos apresentada dessa forma aí, ou desta. Porém, o que nos colocam nos livros, jornais, revistas científicas, sites, ou até mesmo em aulas divulgadas por muitos professores de químicas, ou os próprios professores de químicas nos colocam, esta belíssima tabela separadas em cores, em números, em famílias, em grupos e escalonada de acordo com o seu número atômico. Bom, pelo menos é assim como aprendemos a química ou a tabela periódica durante esses anos escolares nossos de fundamental e ensino médio. O que não nos colocam é como foi que foi chegado até o momento esta tabela a qual está organizada em linhas e colunas, formando uma grande tabela a qual nós conhecemos hoje. A tabela periódica, a qual nós conhecemos hoje, ela teve influência de muitos químicos importantíssimos, ou que se fizeram importantes ao longo dos anos até chegar a tal conclusão, ou até chegar a tal formação. Foram muitos, como já foi passado agora há pouco, as formações ou as organizações dos elementos que se eram descobertos ou que se tinham conhecimentos da época. Na tela apresenta 5 grandes químicos, que posteriormente irei falar sobre os mesmos e as suas naturalidades e as suas importâncias a qual cada um fez para que o estudo da química e dos elementos químicos e da tabela periódica e suas organizações seja conhecida como ela é hoje. Só que um dos principais, como a gente já pode adiantar, é Mendeleev, que é conhecido como o pai da química, que ele tomou-se esse apelido, ele tomou-se essa fama de pai da química porque ele descobriu ou ele soube reorganizar a tabela de uma forma bem compacta e de uma maneira bem clara. Bom, os gregos da época então acreditavam que a Terra, o universo era formado apenas por 4 elementos. Ideia que não convencia muito os alquimistas da época, os químicos, e os mesmos por muito tempo acreditavam nessa tese. Mas como acreditar apenas nessa tese que só é formado por 4 elementos se eles já conviviam com alguns outros elementos? Dito isso, ou visto que eles conviviam com ouro, com prata, como as rochas eram formadas e assim por diante, e não convencido de tal pequena quantidade de elementos, um dos alquimistas chamados de Heinrich Brand descobriu, após alguns experimentos, que um determinado elemento que saía lá através de um experimento a qual ele estava fazendo, que brilhava no escuro e entrava em combustão ou tinha alguma reação através do oxigênio, em 1669, ele constatou essa combustão que havia entre o ar e esse elemento. Esse elemento, ele predeterminou o nome de fósforo.
Hoje a gente sabe que o fósforo é um elemento químico, tem um número atômico, tem uma massa atômica, beleza, a composição. Mas na época, então, foi algo que foi surpreendente. Ele ter descoberto, através de um experimento simples, essa combustão, e foi onde ele denominou esse elemento que vai ser chamado de fósforo. Após tal descoberta, muitos estudos, juntos com Lavoisier, e aproximadamente em 1800, se sabia então que só existia 30 elementos. Todos os químicos e tal, eles se juntavam, se reuniam, um juntava o outro, e até 1800 eles sabiam que existia, ou a existência de 30 elementos. Apenas 30 eram conhecidos. Até que, surpreendentemente, uma união entre os químicos, Lavoisier e Berzelius, descobriram de uma única vez 60 elementos. A descoberta desses 60 elementos deu uma alavancada enorme para que a tabela periódica fosse, sim, organizada e fosse, sim, detalhada de acordo com que cada estudo anterior era feito. Atualmente nós sabemos, após muitos estudos e após essa descoberta lá, desde Gauss até a junção de Lavoisier com Berzelius, que existem 109 elementos na tabela periódica que são organizados de acordo com algumas características. A primeira divisão, então, que eles proporam, que os químicos da época propuseram, foi a questão dos metálicos e dos não metálicos. Essa foi a primeira separação. Até que John Wolfgang Dambier resolveu classificar através da média aritmética, que consistia no quê? Organizava 3 elementos. Desses 3 elementos, ele se pegava o peso atômico do elemento central, era a medida da média aritmética dos 3 elementos. Qual que se era a questão aí no caso, então? A questão era que ele trabalhou apenas com 9 elementos, dentre os que já se conhecia da época. Porém, até um bom tempo, essa ideia ela foi aceita. Ela foi aceita por todos os químicos da época, mas não os convencia. Até que em 1860, 140, ou os 140 químicos mais renomados da época, então, eles resolveram se reunir em uma conferência, onde eles iriam tratar várias outras questões. Até então, a maneira da qual era tratado, era separado, era classificado a questão dos elementos químicos. Dentre esses 140 químicos, dentre esses 140 estudiosos, se destacou um, chamado de Mendeleev. Aliás, não se destacou. Dentre eles estava Mendeleev, que era um químico, que até então tinha suas ideias, porém não tão expostas quanto os demais. Mendeleev começou a fazer então vários estudos para que a organização da tabela periódica obedecesse um certo padrão. Isso era o que ele buscava, um determinado padrão. Sua presença na conferência foi de maneira bem singela, foi de maneira bem discreta, onde ele ficava retido ali, pronto, um pouco mais recuado, porém muito observador. Em 1862, um geólogo chamado de Jean Courtois propôs uma nova forma de organização, que seria o parafuso telúrico, ou parafuso telúrico de Jean Courtois. Era uma nova forma de organização. Essa nova forma de organização propunha que os elementos se colocassem em ordem crescente em um cilindro. Esse cilindro eles estavam organizados e colocando já nessa época uma ideia de periodicidade, ou seja, cada elemento químico iria obedecer um certo período. Não era essa a ideia dele, mas ele organizava de acordo com a massa atômica de cada um. Esses elementos que foram organizados na forma como está proposto aí, como é chamado de parafuso telúrico, de A para B, de Jean Courtois. Ele colocou os elementos químicos por ordem crescente das suas massas atômicas numa linha espiralada, 45 graus, traçada sobre a superfície lateral de um cilindro. Os elementos químicos com propriedades semelhantes
se sentavam sobre a mesma geratriz do cilindro. Ou seja, ele aproximou